E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse que, como vocês podem ver, é bem espontâneo. Tô maquiada assim, mas eu não me maquiei pra fazer esse vídeo. Eu fiz essa maquiagem de manhã e tô o dia inteiro assim, maquiada. E se a imagem desse vídeo estiver bem ruim, por favor, me desculpem, gente, mas é porque já são quase 11 horas da noite aqui. Eu tô falando baixo, inclusive, por causa disso. Já tá todo mundo dormindo. A Maia eu já coloquei pra dormir. A Luna, o Florian foi colocar pra dormir. Aí ele sempre acaba dormindo junto com ela lá na cama dela. E aí, por isso que eu tô falando baixinho. E aí eu falei, gente, eu não quero ficar mais uma semana sem gravar vídeo pro canal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar meu celular e vou gravar assim mesmo. E quem quiser vai assistir com certeza. E aí eu tô aqui na minha sala com essa luz horrível que é amarela. Eu detesto essa luz, mas o Florian só quer trocar quando ele reformar aqui a sala. Que aí ele vai colocar aquelas luzes de LED no teto, né? Igual as que a gente colocou nos quartos lá em cima. Então eu tenho que ter um pouco de paciência e esperar até que ele faça isso. E aí por isso que provavelmente essa imagem tá bem ruim desse vídeo, mas foquem no que eu tô falando, tá bom? E não na imagem. Gente, faz tanto tempo desde que eu postei o último vídeo aqui no canal, acho que faz bem uns 2 meses, né? E tanta coisa aconteceu que eu preciso falar para vocês. Então, vou pedir para que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou contar o motivo de mais um sumiço meu, tudo que aconteceu nesses quase 2 meses de quarentena aqui. E no final do vídeo, eu vou falar para vocês também sobre uma coisa que eu nunca cheguei a falar nem no Instagram, porque tudo que eu vou falar aqui, praticamente tudo, eu já falei no Insta. Quem me segue com certeza vai lembrar de tudo isso, só que eu vou falar um pouco mais de detalhes aqui. Agora, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, eu não cheguei a falar com ninguém, ninguém mesmo. Acho que só minha família sabe, nem. É, só minha família que sabe. Eu acho que eu não cheguei a falar com mais ninguém sobre isso. Mas eu vou falar aqui no vídeo pra vocês também, pra vocês entenderem como minha cabeça tá cheia de coisa, gente. Sério, eu tô quase pirando aqui, só vocês vendo. Mas enfim, vocês provavelmente devem ter visto, né, que os 2 últimos vídeos que eu postei aqui no canal eram vídeos antigos, né? Um foi de quando eu descobri a gravidez da Maia e contei pro Florian. O outro foi do quartinho da Luna, né? O Florian reformando, fazendo o quartinho que a Luna dormia antes desse que ela tá dormindo agora. E o vídeo anterior a esses dois foi realmente o último que eu fiz, assim, que foi quando eu saí pela última vez de casa, assim, para fazer alguma coisa para mim, sabe? Meu último dia de liberdade, digamos assim. Porque logo depois, o que que aconteceu? Foi quando eu fui na Maru, no Floripa Spa. Tive um dia de beleza, foi tão bom, gente. Nossa, se eu soubesse que seria o último que eu ia ter, pelo menos até agora, né? Ai, eu teria feito tantas coisas mais. Além das que eu já fiz, né? Que eu fiz um monte de coisa lá. Então, acho que uns 2 dias ou 3 depois que eu saí de lá, eu comecei a ficar com uma super dor na garganta. Eu fiquei bem, bem ruim de algo que eu acredito que tenha sido uma gripe. Eu digo que acredito porque eu fiquei com todos os sintomas de gripe mesmo. Só que, gente, eu achei muito estranho porque eu fiquei muito tempo ruim, bem ruim, sabe? Eu senti febre só um dia, não tive febre persistente, mas eu tive tosse, dor de garganta, e eu fiquei umas 2 semanas. Geralmente uma gripe, um resfriado dura entre 5 dias e uma semana, não é? Acho que não dura mais que isso. E eu fiquei 2 semanas bem ruim. Então, eu não descarto a possibilidade de que tenha sido coronavírus, porque dizem que algumas pessoas iriam pegar e não sentir muitos sintomas, ou ter só alguns, então não sei, também não descarto essa possibilidade. Mas pode ser que tenha sido apenas uma gripe, que seja. Logo depois de mim, quem que ficou doente também? A minha filha Luna. E aí, em seguida, quem que ficou doente também? Minha bebezinha Maia. As duas, gente, vocês nem imaginam como que foi ter duas crianças, uma criança e uma bebezinha de 6 meses doentes ao mesmo tempo. Gente, foi... Ai, meu Deus, uó. Na hora de dormir, então, era um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. Oi, de novo, gente. Hoje já acho que são 3 dias depois.
que eu gravei o comecinho desse vídeo. Tive que parar aquele dia porque o Florian fez a Luna dormir, então ele foi lá pra sala e aí ele queria assistir um seriado que a gente estava assistindo, La Casa de Papel. Então eu tive que parar de gravar para continuar assistindo com ele. E aí eu deixei para gravar esse vídeo hoje. Tá difícil, gente, conseguir gravar um vídeo completo, mas nem que eu tenha que gravar 3 dias seguidos, eu vou terminar de gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Porque é muita coisa que eu preciso contar aqui. Mas enfim, gente, continuando, além de tudo aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, da gente ter ficado doente, em meio de tudo aquilo, o que que aconteceu? A Luna, ela já entrou numa fase que, não sei se vocês conhecem, que se chama Terrible Two, ou Terríveis 2 anos, traduzindo para o português, né? Que é uma fase em que a criança está se conhecendo melhor, está sabendo melhor quais são as vontades dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. E aí é que começam as famosas birras. E, gente, a Luna entrou com tudo nessa fase. Eu acredito até que ela tenha entrado um pouquinho antes de completar 2 anos de idade. Agora ela tá com 2 anos e 7 meses. E, meu, pega fogo nessa fase, gente, que eu já tava ficando quase careca já de tanto estresse que a gente tava tendo aqui. Mas é normal, né, gente? Eu sei que não é nada culpa dela, que isso é uma fase, faz parte do desenvolvimento dela. Então a gente tem que tentar lidar do jeito que pode, né? Mas foi muito difícil, muito difícil. Agora tem melhorado, porque eu conheci uma pessoa que a internet me trouxe, uma pessoa muito maravilhosa, que é a Karina. Ela começou a me seguir um tempinho atrás no Insta, e aí eu fui ver, né? Fui dar uma stalkeada no Insta dela. Eu achei muito legais os conteúdos que ela postava. E aí eu comecei a segui-la também e a gente começou a conversar. Eu falava algumas coisas do desenvolvimento da Luna para ela e ela começou a me ajudar. Por quê? A Karina, ela é psicopedagoga, educadora parental, mestre em educação, é mãe de uma bebezinha, coisa mais fofinha, chamada Elo. E uma coisa que eu achei maravilhosa na Karina é que ela trabalha com a disciplina positiva, que é aquela disciplina na qual a gente procura entender a fase ou o momento em que a criança está passando, a gente procura ter mais empatia pela criança, se colocar no lugar dela, tentar entender por que que ela está tendo determinada atitude, que sentimento pode estar tendo por trás daquela atitude, né? Pode estar causando aquela atitude, e aí a gente vai validar esse sentimento e a partir daí tratar a criança ou disciplinar a criança com muito respeito, com muita empatia, sempre se colocando no lugar dela, tentando ver a situação com os olhos da criança. Eu acho isso maravilhoso, gente, sensacional. Porque ao mesmo tempo que a gente tá sendo firme com a criança, a gente também tá mostrando respeito a ela, a gente tá mostrando que a gente entende o sentimento dela e que os sentimentos dela importam, que ela importa pra gente, que nós a amamos. É muito legal esse tipo de disciplina, gente. Sério, se você não conhece, pesquisa lá no Google ou no YouTube, procure vídeos sobre disciplina positiva que vocês vão entender. É muito legal. É muito diferente de disciplina permissiva, tá? Porque tem muita gente que acha que por a gente tratar a criança com respeito, a gente tá permitindo que a criança faça tudo que ela quer, mas não é bem assim, tá, gente? Disciplina positiva não é sinônimo de disciplina permissiva. Então a Karina, ela foi me orientando sobre algumas atitudes da Luna, algumas atitudes que eu ou até mesmo o Florian poderíamos estar tendo, que de repente poderia até estar causando certas atitudes ruins dela, né? E a partir daí ela foi ajudando a gente também a trabalhar nessas atitudes, como que a gente podia agir de forma favorável, né, tanto para nós como para a Luna. Então eu aproveitei esse momento que eu estava offline para poder me conectar mais com a Luna, trabalhar melhor nisso, nessas atitudes, tanto dela como nas minhas também. Na do Florian tá sendo um pouquinho difícil porque ele pensa um pouco diferente, ele teve uma criação totalmente diferente da minha. Então é um pouquinho difícil às vezes a gente largar um pouco daquele tipo de criação que a gente teve, né? Para poder fazer diferente com os nossos filhos. E aí, mas a gente tá conseguindo. Vocês precisam ver como a Luna já mudou o comportamento dela de uns dias pra cá. Gente, a hora de dormir, por exemplo, que tava sendo um pesadelo, tanto pra ela como pra gente, era sempre um estresse na hora de escovar dentinhos e dormir. No começo era bem tranquila, ela até pedia pra ir dormir. Aí quando chegou nessa fase, ela começava a fazer a maior zoeira na hora de dormir.
E a gente não sabia o que fazer, ficava todo mundo estressado, porque chega o fim do dia, a gente já tá morto com a farofa, né? Então era bem puxado, mas aí eu comecei a entender um pouco melhor como funcionava a mentezinha dela, por que que ela estava tendo certos tipos de atitude, a hora que ela estava bem cansadinha, que já era a hora que ela já devia estar indo para cama. E aí, com base nisso, eu fui mudando minhas atitudes e agora a hora de dormir tá sendo uma maravilha, tá bem mais tranquilo. E uma outra coisa que a dona Luna havia voltado a querer fazer é bater na gente, porque ela tava fazendo isso lá por 1 ano e pouquinho de idade, mais ou menos. Aí, de repente, ela parou, nunca mais tinha feito, e aí agora ela voltou a querer fazer isso em momentos assim de frustração, de raiva que ela tinha, né? Ela vinha e dava tapa na gente. E aí eu me estressava muito, gente. A gente fica muito com sangue quente nessa hora, né? Imagina um filho bater na gente. Mas aí a Karina fez um vídeo lá no Insta dela. Vou até deixar o link aqui pra vocês, se eu conseguir, né? Porque é lá do IGTV dela. Mas eu vou deixar o Insta dela aqui pra vocês seguirem, caso vocês não a conheçam. Ela fez um vídeo tão maravilhoso falando sobre esse assunto que eu falei, meu Deus, esse vídeo é pra mim. E abriu minha mente de uma forma que eu comecei a mudar também minha atitude nessas horas e agora já tem melhorado muito. Uma outra vez ela ainda tenta, mas aí, por exemplo, ontem ela chegou a fazer assim, tipo, ela quis dar um tapa em mim, mas aí ela mesma fechou a mão, aí olhou pra mim e falou assim, bater, mamãe, pode não? Aí eu, não pode, né? Ai, gente, tão fofinha. Porque eles não fazem por maldade, gente. Isso é um instinto. Eles não têm como extravasar a raiva, a frustração que eles estão sentindo no momento. Então, o reflexo que eles têm é bater em alguém ou em alguma coisa. E aí, o que a gente tem que fazer nessa hora? Pelo que eu entendi que a Karina falou. A gente tem que redirecionar a atitude da criança. Claro que a gente tem que falar firme. Quando ela vem querer bater, eu abaixo na altura dela, seguro a mãozinha dela, olho bem no olho dela e falo bem firme. Luna, pode bater na mamãe? Eu sei que você tá com raiva. Isso é validar o sentimento dela, né? Aí eu redireciono, eu falo, mas bater na mamãe faz dodói. Não é legal. Então você pode bater nessa almofada ou no sofá, em alguma coisa que esteja por perto que não vá machucar a mãozinha dela, né? Eu falo, se você quiser bater em alguma coisa, você pode bater nessas coisas. E eu falo, vamos bater numa almofada, por exemplo? Aí pega a almofada lá e falo pra ela dar um tapa na almofada. Aí ela dá o tapa na almofada e quando vai ver ela já tá dando risada e pronto, já desestressou. E aí eu também faço ela pensar, né? Eu falo, você quer fazer dodói na mamãe? E ela mesma já fala, não. Eu falo, então por que bater na mamãe? Aí ela fica olhando pra minha cara assim, aí eu falo, vamos pedir desculpa pra mamãe? Aí ela, culpa, pede desculpa, aí me dá um abraço. Muito fofinho, gente. Mas é assim, viu? Não é sempre que funciona, claro, né? Mas a maioria das vezes funciona. Quanto mais a gente conseguir ficar calmo nessas horas, mais rápido a gente consegue acalmar a criança também. Eu tenho percebido isso. Então eu vi que na verdade eu tenho que trabalhar mais em mim do que nela, porque se ela me bate, eu fico com aquela raiva na hora assim, eu vou agir naquele reflexo da raiva, putz, vai estragar tudo, gente, vai ser um estresse que só vocês vendo. Por isso que a gente tem que se controlar muito, a gente tem que se autoconhecer mais para poder ter uma atitude melhor nessas horas. Enfim, gente, eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Mas se vocês quiserem depois, deem uma passadinha lá no Insta da Karina. Vocês que têm filhos ou que trabalham com criança, tenho certeza que vocês vão amar. Ela nem sonha que eu tô falando dela aqui, mas é uma forma de agradecimento, sabe? Eu tenho que falar porque ela tá me ajudando bastante com relação à Luna e eu só tenho a agradecer a ela. Obrigada, Karina, se você ver esse vídeo, obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Um beijo. E vocês que passarem lá no vídeo dela, no Insta dela, deixa um comentário pra ela lá, uma mensagem privada falando que veio através do meu vídeo, que vai ser bem legal. E, gente, uma outra coisa, na verdade, uma coisa bem, mas bem ruim mesmo que aconteceu com a gente, na verdade, né, não foi com a gente, mas há umas 3 semanas faleceu uma amiga minha. Ela já era uma senhora, né? Era uma pessoa que eu amava muito, gente, mas muito, muito, muito mesmo. Uma pessoa maravilhosa, assim. Até falei sobre ela lá no Insta, que, gente, ela tinha um coração tão bom, mas tão bom que só vocês vendo. Ela tinha alguns problemas de saúde, né? Ela tinha fibromialgia,
tinha, como é que chama aquele outro problema? Artrite, acho que tinha algum outro problema também de saúde, mas ainda assim ela era tão forte, gente. Eu já cheguei a vê-la chorando algumas vezes de dor, mas mesmo assim, mesmo quando ela tava chorando, ela vinha e dava um sorriso pra mim, querendo dizer, vai ficar tudo bem. Tadinha, gente. Eu gostava tanto dela, sério, gosto, amo tanto, tanto, tanto. Mas infelizmente ela acabou falecendo de uma forma bem repentina. Ela teve um AVC, pegou assim todo mundo de surpresa. Eu fiquei muito em choque, gente, de verdade. Eu nunca imaginei que eu ficaria assim pela morte de alguém, sério. Porque eu já perdi parentes e eu não fiquei tão assim como eu fiquei quando ela morreu. Não que eu não amasse meus parentes, né? Mas porque não sei explicar, gente. Talvez por conta dessa quarentena, eu já tava com uma angústia assim já há algum tempo, né? E aí ter acontecido isso, e a gente também conhece o filho dela, a nora dela, e pensar que eles teriam que fazer um funeral para ela sem ter ninguém por perto, sabe? Não poder receber um abraço de ninguém nessa hora é muito difícil por conta dessa quarentena, né? Gente, eu fiquei muito abalada mesmo. Tanto que eu até tinha começado a fazer uma reeducação alimentar com acompanhamento médico, né? Tinha uma médica do Brasil que estava me ajudando e desandei completamente, gente. Eu tava por quase um mês, eu já estava fazendo 3 semanas, tudo certinho, direitinho. Foi um sacrifício para mim, mas eu tava conseguindo. E quando aconteceu isso, me bateu, acho que uma ansiedade de novo. E aí eu fui, descontei tudo na comida. Comecei a comer que nem uma louca. Por isso que vocês podem ver que eu tô com o rosto bem redondo, bem redondo. Não é só o rosto, tá? Eu tô toda redonda. E eu fiquei muito mal mesmo de novo. E aí acabei largando tudo que eu tava fazendo. Mas é assim, né? Eu tenho uma esperança de encontrá-la novamente. Como vocês sabem, eu acredito muito na Bíblia e a Bíblia diz que as pessoas serão ressuscitadas num futuro não muito longe. Eu tenho certeza que não está muito longe disso acontecer. E eu acredito que irei vê-la novamente muito em breve. Então, isso é o que conforta nosso coração, né? E acaba deixando a gente um pouco mais tranquilos, assim, né? Não tão arrasados por tanto tempo. Mas enfim, isso foi algo bem triste que aconteceu, gente. E, foi difícil ficar pensando em outra coisa que não fosse isso, sabe, nesse momento. E, por fim, gente, uma última coisa que eu não cheguei a falar nem no Insta, vou falar aqui pela primeira vez, que é uma coisa que tá me deixando assim totalmente paralisada. Eu começo a pensar nessa coisa, eu não consigo fazer mais nenhuma outra coisa. Eu tô com a minha cabeça assim muito, muito, muito atordoada. É algo que tá acontecendo com a minha bebezinha Maia. Vocês devem saber, bom, pelo menos quem tem filhos, né, deve saber que assim que o bebê nasce, ainda no hospital, é feita uma bateria de exames para saber se tá tudo bem com o bebê. E um desses exames é o exame que acho que no Brasil chama o teste da orelhinha, alguma coisa assim, que eles fazem para saber como tá a audição do bebê, se o bebê escuta bem ou se não, né? Então, quando a Luna, minha primeira filha, nasceu, foi feito esse exame no hospital, só que aí deu um erro nesse exame, eles falaram que não funcionou direito e que era normal isso acontecer, porque podia ser que ainda tivesse um pouquinho de líquido amniótico, né? Dentro do ouvidinho dela. E aí eles falaram que era pra gente esperar algumas semanas e marcar uma consulta num otorrino para que ele fizesse um exame lá na clínica e então ia falar se tá tudo bem ou não. E aí a gente marcou com esse otorrino para algumas semanas depois que a Luna nasceu. Fomos nesse otorrino, fizemos esse exame e deu tudo certo. O teste funcionou, ele falou que a Luna escutava bem, tudo tranquilo. Aconteceu a mesma coisa com a Maia. A gente fez o teste no hospital, eles falaram que não estava funcionando, não estava dando certo, e aí pediram para a gente esperar algumas semanas e levá-la nesse outro médico, então nós a levamos, só que quando foi nesse outro médico, também não funcionou. Um lado funcionou, do outro não funcionou, e aí ele perguntou pra gente como ela se comporta na casa de vocês, vocês acham que ela escuta alguma coisa? E eu falei, eu acredito que sim, porque ela se assusta com o latido do nosso cachorro, ela se assusta com os gritos da Luna, se ela tá dormindo, ela acorda, né? Ela parece reagir a certos sons, né? Aí ele falou, então tá bom, vamos esperar mais algumas semanas. E aí a gente faz de novo esse teste para ver como que vai estar.
E aí a gente levou de novo, ela fez esse teste, de novo não funcionou. Então ele falou pra gente entrar em contato com o hospital da cidade de Karlsruhe e pedir pra gente marcar para ela fazer esse exame lá, porque lá eles teriam equipamentos de última geração que poderiam dar um resultado mais preciso. E aí, então, nós marcamos, antes de começar toda essa história de quarentena, nós a levamos para fazer esse teste. E aí, chegando lá no hospital, nossa, gente, inclusive foi um dia bem cansativo, assim, porque a gente não tinha com quem deixar a aluna. Aí tivemos que levar a aluna. Aí era muita coisa que eles tinham que fazer. Primeiro passou a Maia numa mulher que era otorrino, ou era fonoaudiólogo, agora nem lembro. Eu sei que aí ela examinou o ouvidinho da Maia e falou que ele é muito estreitinho, que isso é normal em casos de crianças com síndrome de Down, mas ela falou que aparentemente não tinha nada assim de estranho. E aí ela falou: então vamos agora fazer alguns exames. Daí teve um exame que eu fui com a Maia numa salinha. E aí eu sentei numa cadeira com ela, de frente para várias caixas de sons assim. Daí a mulher foi até um computador e aí ela começou a colocar diversos sons diferentes em cada uma das caixas, né, para ver se a Maia olhava em direção ao som, se ela se assustava, né, qual reação ela tinha com os sons. E aí eu percebi que com alguns sons ela reagia, com outros, parece que ela demorava um pouquinho para reagir. Não sei, foi a impressão que eu tive, né? Mas depois de fazer esse exame, a técnica lá, ou não sei se era uma enfermeira ou o que ela era, ela falou, ela não falou nada, na verdade, ela só falou, ah, ok, e pediu para eu ir lá para fora, ficar lá com o Florian esperando de novo, que ela ia fazer outro teste na Maia. Só que para fazer esse teste, a Maia tinha que estar dormindo. Ela não podia estar acordada, ela não podia se mexer para fazer esse teste. Então, gente, foi muito difícil fazer esse teste, porque ela simplesmente não dormia. Ela já tinha tomado leite e dormido várias vezes, e aí, bem na hora de fazer esse teste que ela tinha que estar dormindo, ela simplesmente não tinha sono. E aí foi um baita estresse. Nós não conseguimos fazer esse teste nesse dia, então nós tivemos que vir para casa, porque além de tudo eu tinha que correr lá no Ausländerbehörde, que é o setor de estrangeiros aqui da minha região, né? Para renovar meu visto. Eu já tinha um horário marcado, então não podia ficar mais tempo lá. E aí foi, nós viemos para casa, marcamos para um outro dia, só que aí quando chegou nesse outro dia, tava em plena quarentena, tava assim, foi no pico assim do coronavírus aqui na Alemanha, sabe? E aí a gente não podia ir no hospital de jeito nenhum. Então foi desmarcado esse exame e eles remarcaram para quinta-feira agora. Na quinta-feira agora, anteontem, hoje é sábado, foi anteontem. E aí, o que que aconteceu? Anteontem, então, o Florian foi no hospital, conseguiu fazer os mesmos exames com a Maia e o resultado foi que ela não escuta muito bem dos dois ouvidinhos. A médica disse que tem um pouquinho de líquido realmente no ouvido dela, nos dois. E aí, segundo os testes, não é nada tão grave como eu imaginava, graças a Deus, gente, porque eu tava assim com o coração na mão, até postei lá no Insta, eu tava desesperada, assim, eu não tava demonstrando pra ninguém, mas eu tava por dentro, assim, eu tava morta, sabe? Eu tava desolada, nem sei dizer, usar a palavra aqui pra falar como eu tava, porque quem me conhece sabe que eu amo música, né? E eu tô sempre assim cantando, dançando com a Luna, principalmente. A Luna também ama música, a gente tá sempre dançando lá no Insta. E aí eu falei, meu Deus do céu, imagina uma filha minha não escutar. Acho que esse era o meu pior pesadelo. Era o meu pior pesadelo. E aí agora foi realmente o que aconteceu, né? Foi constatado então que a Maia não escuta muito bem dos dois ouvidos. Mas pelo menos não é tão grave quanto que eu imaginava. Pelo que eu entendi, é um caso que dá para reverter, porque como é um líquidozinho que tá dentro do ouvido dela, então ela pode fazer uma cirurgia para drenar esse líquido. Porém, o que que acontece? A Maia tem um probleminha no coração. Ela tem o sopro no coração e para fazer essa cirurgia, ela é bem simples mesmo. Minha irmã me explicou, ela trabalha com otorrino, ela faz esse tipo de cirurgia, né? Ela é instrumentadora cirúrgica.
Então ela disse que só faz um cortezinho assim, daí eles colocam tipo um canudinho bem pequenininho para drenar o líquido. E aí depois eles deixam o canudinho lá por algum tempinho e depois de algum tempo o próprio canudinho ele sai ou tem que ser feita uma nova cirurgia para retirar, alguma coisa assim. Mas ela falou que é uma coisa muito simples, porém que como é feito em bebê, precisa ter uma anestesia geral. E aí, como a Maia tem o probleminha no coração, a gente não sabe ainda se ela vai poder fazer essa cirurgia. Então, nós vamos ter que esperar até o fim desse mês de maio agora, que ela tem uma consulta no cardiologista, né? Uma consulta de controle. E nós vamos conversar com ele para ver se ela pode ou não fazer essa cirurgia, se oferece algum risco para ela tomar uma anestesia geral ou não. Se ela não puder fazer essa cirurgia, ela vai ter que usar um aparelhinho nas duas orelhinhas que vai ajudar com que ela consiga escutar melhor, porque ela escuta a partir de 50 decibéis. Pelo que o Florian me explicou, uma pessoa falando assim no tom normal, como eu tô falando agora, por exemplo, ele falou que já é 50 a 60 decibéis, se não me engano. Então, ela consegue escutar se a gente tá falando normal com ela, mas ela não consegue escutar sons um pouco mais baixos, sabe? Sons assim no ambiente, não sei explicar exatamente, mas ela não consegue escutar sons assim um pouco mais baixos, né? Se alguém falar sussurrando com ela, ela não consegue ouvir. Para não atrapalhar no aprendizado, na fala dela, é que ela vai ter que usar esse aparelhinho caso ela não possa fazer a cirurgia. Nós vamos esperar ver se a gente consegue falar com o cardiologista para ver se ela pode fazer essa cirurgia. Se ela puder, eu acho que a gente vai fazer essa cirurgia e vamos ver no que vai dar, né, gente? Ai, meu Deus, tô muito preocupada, sério, nem... Ai, meu Deus do céu, eu nem quero prolongar muito, senão vou começar a chorar aqui. Mas então, muita gente também tá perguntando, para quem não me segue lá no Insta, a Maia também tá usando um capacetezinho, né? Na cabeça, óbvio. Mas eu vou fazer um vídeo explicando para que ela tá usando esse capacete, porque eu recebi muita pergunta mesmo. Várias pessoas querendo saber para que serve, quanto tempo ela tem que usar, quantas horas do dia ela tem que usar, se pode tirar, se não, se ela se adaptou bem, se ela consegue dormir com ele ou não. Então, eu decidi que eu vou fazer um vídeo contando sobre esse capacete, até porque o que eu vou falar nesse vídeo vai servir como alerta para pessoas que acabaram de ter bebê ou que vão ter bebê, né? Para que vocês fiquem atentos para que não aconteça do bebê de vocês precisar também desse bendito capacete. Enfim, é só tudo isso que tem acontecido nesses 2 meses de quarentena aqui com a gente. Eu só tô fazendo esse vídeo para que vocês possam entender a nossa situação, o que tá acontecendo, né? Por que eu não tô aparecendo aqui e tô aparecendo assim bem menos lá no Insta também, né? Mas é porque, sério, gente, com tanta coisa na cabeça, fica muito difícil conseguir produzir conteúdos legais, passar alegria para vocês, sabe? Sendo que a gente mesmo não tá muito legal. Mas eu quero que vocês saibam que eu não esqueço do canal, não esqueço do Insta, não quero deixar de produzir conteúdo para vocês, mas tem certos momentos que a gente precisa como fala, se recolher um pouco e se acolher também, sabe? Passar por aquela situação sem estar um monte de gente perguntando, sabe? Por isso que até eu deixei para falar sobre esse problema da Maia só quando tivesse perto dela fazer o exame mesmo, ou depois que ela fizesse, eu pensava em falar, mas aí não sei porque acabei querendo falar logo antes um pouco, sabe? Um dia antes, e falei lá no Insta sobre isso. Mas eu geralmente, quando eu tô passando por uma coisa assim, eu prefiro me recolher e entender o que eu tô sentindo, entender o que eu tô passando e passar por aquilo, para depois, se eu for falar para vocês o que eu tô passando, eu quero falar como uma mensagem boa, sabe? Não simplesmente ficar me vitimizando ou só chorando as pitangas para vocês, porque a vida de todo mundo é difícil, né, gente? Todo mundo passa por situações ruins, todo mundo passa por situações difíceis. E eu acho que quem procura vídeos na internet, com certeza quer alguma coisa para se alegrar, né? Para se sentir melhor, para fugir um pouco daquele estresse, daquela coisa pesada do dia a dia. Então, eu não tenho essa vontade de trazer coisas mais pesadas ainda para vocês. E aí, por isso que eu fico meio assim
e eu prefiro não fazer nada do que trazer vídeos pesados para vocês, mas tem muita gente me perguntando no Insta, eu sei que tem muita gente que se preocupa comigo, com a Luna, com a Maia, né? Com o Florian até também, sempre tem gente perguntando bastante da gente, então por isso que eu achei que eu deveria pelo menos contar para vocês o que tá acontecendo aqui nesses últimos meses. Mas tá tudo bem, assim, na medida do possível tá tudo bem, vai ficar tudo bem, se Deus quiser, nós estamos bem otimistas, apesar de estarmos preocupados. Mas é isso, vai ficar tudo bem. Gente, conta aqui pra mim nos comentários também como tem sido a quarentena de vocês. Eu espero que vocês tenham notícias bem melhores que as minhas. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo, tschüss und weg!